graça e paz da parte do Senhor. Vamos crescer, igreja, na graça e no conhecimento? Vamos? Você está preparado? Deus tem muito para lhe revelar nesta noite, muito para lhe abençoar, muito conhecimento. E nós vamos colocar no telão o tema desta noite. Diz o nosso telão, o tema de hoje: a graça nos livrou da lei para sempre. A graça nos livrou da lei para sempre. Diga, para sempre. Diz o profeta Oséias no capítulo 4, versículo 6. O meu povo, que triste é isto, mas é real. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então o conhecimento é a base de um povo para que ele cresça na graça, no conhecimento e jamais seja destruído. Vamos crescer na graça, vamos crescer no conhecimento e vamos dizer pela fé: jamais alguém deste ministério será destruído. Amém? Oremos a Deus. Pai amado, Pai bendito, Deus eterno, Deus todo-poderoso. Sabemos, Senhor, que a falta de conhecimento de Deus traz destruição, mas a vitória vem pelo conhecimento. Por isso, nós sabemos, Pai, que os olhos do nosso coração já foram iluminados. Compreendemos hoje qual é a herança que temos nos santos. Sabemos, Senhor, que podemos transbordar no pleno conhecimento da verdade, através da revelação da sã doutrina, da graça de Deus. Então, que o Teu Espírito Santo nos conceda que assim seja, porque recebemos a Tua palavra por fé, para a obediência, com ações de graças, e já declaramos, Senhor, que esta palavra nos dará maturidade, mais crescimento. Sabemos, ó Pai, que com a sabedoria que já nos foi dada e a autoridade da Tua palavra que já nos foi concedida, nós liberamos a unção de Deus que está na nossa vida, para que o nosso pensamento seja o Teu pensamento, para que a nossa mente seja a mente de Cristo. Oramos em o nome de Jesus, e toda a igreja diga amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, pastora Silmara, irmão Ciro Thiago. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus, filhos de Deus, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, predestinados em amor para a salvação desde antes da fundação do mundo, chamados por Deus para a paz, para a alegria, para a maturidade, para a plenitude de vida. Nós temos ouvidos espirituais, e os nossos ouvidos espirituais já estão inclinados para ouvir a palavra de Deus. Mas hoje eu quero que, além dos ouvidos espirituais deste povo inclinados para ouvir a palavra de Deus, que também o coração desta igreja, o seu coração, também esteja atento, aberto para aplicar o que você vai conhecer de Deus à sua vida. Por que isso? Porque Deus quer que você tenha vitória através do conhecimento que está chegando à sua vida, que você tenha vitória através da revelação da sã doutrina que você está recebendo através do nosso ministério. É desejo de Deus que você viva bem. É desejo de Deus que você viva feliz. É desejo de Deus que você viva sarado, que você viva em paz, que você viva próspero, que você viva o amor, que você viva a plenitude da graça sobre graça. O Deus soberano, o nosso Senhor Jesus Cristo, manifestará todas as coisas que são nosso direito, nossa herança, pelo conhecimento pleno dele e da sua graça. Então, como é que as coisas todas, as melhores, as boas coisas de Deus
se manifestarão? Pelo conhecimento pleno do Senhor e pela sua graça. Por isso é que é tão importante esta revelação da nova aliança. Nós vivemos na nova e não na velha aliança. Você se lembra do que o apóstolo Paulo falou em Romanos capítulo 10, versículo 4? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. Cristo já veio, já cumpriu a lei, já encravou a lei no madeiro, já pôs fim à lei. Então, se a velha aliança se encerrou em Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós precisamos ter consciência de que a lei, o velho pacto, caducou. Veja isso em Romanos 7:6. Agora, porém, libertados da lei, diga, estou liberto da lei. Estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. A letra é a lei. A letra é caduca. A lei mata. A lei caducou. O que é algo que caducou? Vamos ver o que significa caducar. Caducar significa envelhecer, prescrever por falta de cumprimento das condições. Caducar significa perder o valor. Caducar significa tornar-se nulo. Veja que o próprio dicionário traz uma definição do que aconteceu com a lei, com muitos detalhes. Prescrever por falta de cumprimento das condições. Então, o apóstolo Paulo diz, agora libertados da lei. A minha pergunta é, o que nós temos ainda com a lei? Nada, diga nada. Ele diz também, mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. Morremos para a lei. Não temos nada a ver com a lei. E agora? O que é que disse o apóstolo Paulo? Agora nós servimos em novidade de espírito. Diga, novidade. Ora, quem trouxe a novidade? A nova aliança, a graça de Deus. Então, não é em novidade da carne, é em novidade de espírito. Porque a graça é um pacto para o espírito do homem. Muito bem. O fato é que quando nós nascemos, quando nós viemos a esta terra, nós viemos nesta dispensação. O que é dispensação? Dispensação é um período de tempo onde Deus tem uma palavra específica para um povo específico. Isso é uma dispensação, é uma aliança, é um pacto. Nós todos que estamos aqui, nascemos nesta dispensação. Nós viemos nesta nova aliança. Deus, em seus desígnios, nos predestinou para esta graça, para este tempo. Aliás, a graça, esta aliança, já está vigorando há quase 2000 anos, desde a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então eu preciso saber como viver na graça. Porque é na graça que eu estou, amados. Eu não estou na lei. A lei era até a cruz do Calvário. Depois da cruz é a graça. Deus nos preparou para a graça. Então como viver na graça? Eu preciso saber como viver esta graça, esta aliança. Para quê? Para desfrutar dos privilégios de uma aliança que é perfeita, uma aliança que tem melhores e superiores promessas, uma aliança que é superior a tudo que já existiu, uma aliança que é eterna, uma aliança que não será jamais substituída. Então, a minha proposta hoje, como pastora da sua vida, é que você não perca mais tempo, que você não se detenha, que você não deixe de avançar e reinar em vida olhando para o passado, vivendo debaixo da maldição da lei, sendo destruído por falta de conhecimento e deixando de viver
a plenitude da graça sobre graça. A primeira graça é a graça da salvação, mas a plenitude da graça sobre graça é você desfrutar de uma nova aliança superior, melhor, instituída com base em superiores promessas. Agora, para que isso aconteça, você precisa, número 1, posicionar-se em relação à lei, conforme a Bíblia diz. E nós vamos fazer isso hoje. Você precisa posicionar-se em relação à lei. Você não pode receber de Deus uma revelação a respeito da lei e não fazer nada com isso. Deus vai cobrar de você. Se Deus iluminou os olhos do seu coração, se Deus está lhe revelando um pacto melhor e superior, Ele jamais vai permitir que você viva um pacto inferior, um pacto de condenação, um pacto de morte. Então, se você está aqui, você precisa se posicionar em relação à lei, conforme o que a Bíblia diz. Segundo lugar, você precisa assumir a sua posição espiritual neste novo pacto, conforme Deus diz. Não é conforme a bispa quer, a igreja Cristo Vive quer. É conforme Deus diz. Então diga assim, você que está crendo nesta palavra, diga: eu preciso me posicionar em relação à lei. Diga: eu preciso assumir a minha posição espiritual neste novo pacto. Muito bem. Então nós vamos ver o que a Bíblia diz a respeito desses dois posicionamentos. Assumir, né? Me posicionar em relação à lei e assumir a minha posição espiritual na graça de Deus. Primeiro, em relação à lei. Diz lá em Romanos 2,14. Fique atento, porque você vai ver agora alguns aspectos da lei que vão lhe ajudar a se posicionar e arrancar fora da sua vida qualquer ranço que ainda possa existir da lei. Diz assim Romanos 2,14. Quando, pois, os gentios... Quem são os gentios? Nós que não somos judeus, que não temos sangue israelita em nossas veias. Preste atenção, olha só. Quando, pois, os gentios... Leia comigo o que vem agora. Vamos voltar lá. Quando, pois, os gentios que não têm lei... os gentios não têm lei. Não. Os gentios não têm lei. A lei foi dada por intermédio de Moisés aos judeus. Você é gentil. Quando os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, que loucura! Servem eles de lei para si mesmos. Este versículo é tremendo. Porque a Bíblia Sagrada afirma que nós, gentios, não temos lei. Mas quando a gente quer viver da lei, não tendo lei, nós servimos de lei para nós mesmos. Nós é que estabelecemos as nossas próprias leis. Você está percebendo? Então o que acontece? A lei de Moisés, ela é constituída de 613 pontos, preceitos, ordenanças, mandamentos pesadíssimos. Não são para nós. Já terminaram. Nós que somos gentios não temos lei. Mas quando nós queremos viver, diz aqui, né? Proceder por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles, os gentios, de lei para si mesmos. Então nós vamos lá na lei de Moisés, pensamos o que interessa, que é o que as igrejas fazem, misturam com um monte de preceitos dos homens, com leis criadas pelas denominações, e servem de lei para si mesmos. Você nunca ouviu falar, aqui nesta igreja é assim, aqui o estatuto diz isso. E no meio do estatuto, e no meio dos preceitos de homens, são colocados preceitos da lei de Moisés. Ou seja, os gentios que não têm lei, quando eles querem viver em conformidade com a lei, eles passam a fazer leis para si mesmos, não tendo lei. O que é isso? Loucura, abominação, escravidão. Porque a lei mata. E eu vou lhe mostrar isso pela Bíblia. Segundo aos Coríntios, por favor, 3, 6 a 11. Vai escutando o que vem agora. Vai escutando. O qual, está falando de Jesus este texto.
nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Então diga assim: eu não sou ministro da velha aliança. Diga: eu sou ministro habilitado por Deus da nova aliança. Muito bem. Não da letra. A letra é a lei. Não da letra. Aquela letra chamada de letra porque foi escrito com letras nas tábuas de Moisés. E a letra e a lei é uma coisa só. Não da letra. Nós não somos ministros da letra. Nós não somos ministros da lei. Mas do Espírito. Veja que o Espírito não tem nada a ver com a letra, com a lei. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Agora está preparado? Vem mais. E se o ministério da morte, olha como a Bíblia chama a lei, para que ninguém pense que a lei é uma coisa boa. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, quer dizer que aquelas tábuas, quando Moisés, que foi o início dos preceitos para o judaísmo, porque aquelas são leis morais, né? Aqueles são princípios do coração de Deus, maravilhosos. Mas aquilo deu início a mais emendas e mandamentos por causa do pecado. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, teve sua glória para os judeus, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Vocês se recordam que Moisés ficou lá no monte, quando ele voltou depois de receber os primeiros 10, o decálogo, né? Os primeiros 10 preceitos que dariam início a todo o sistema legalista judaico. Ele veio com o rosto que brilhava tanto por causa da presença de Deus, que ele precisava pôr um pano, um lençol, porque os filhos de Israel não conseguiam olhar para ele. E a Bíblia Sagrada diz que conforme o tempo ia passando, o brilho ia sumindo, desaparecendo. Isto é o brilho da lei. Ela tinha um período de validade. Ela teve a sua glória porque ela cumpriu um desígnio e um propósito de Deus. Mas a glória da lei tinha que ir apagando, desvanecendo. E ele disse: a lei, aquele ministério de morte, teve a sua glória, como não será de maior glória o ministério do Espírito, igreja? O ministério do Espírito é a graça de Deus. Tem muito mais glória. Veja mais. Por quê? Se o ministério da condenação chamou lá atrás de ministério da morte, agora como é que a lei é chamada? Ministério da condenação. Se o ministério da condenação foi glória, muito maior proporção, em muito maior proporção será glorioso o ministério da... Então a graça é chamado de ministério da vida, ministério da justiça, ministério do Espírito. Porquanto, na verdade, o que outrora, naquela dispensação da lei, o que outrora foi glorificado, quer dizer, que se lá atrás a própria lei foi glorificada, teve a sua glória, neste respeito, com relação a ter glória, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Vocês estão entendendo a Bíblia? Amados, a Bíblia explica a Bíblia. A palavra de Deus está dizendo, se a lei teve sua glória naquela dispensação, porque estava ali por um propósito divino para os judeus, já agora, nesse respeito de ter brilho, de ter alguma glória, já agora não tem mais glória, não resplandece mais, não brilha mais. Por quê? Porque diante ela está da sobreexcelente glória, que tem a dispensação da graça de Deus. Versículo 11. Porque se o que se desvanecia, o que se apagava, o que terminava, teve sua glória, a lei, muito mais glória tem o que é
Você vai ficar com um pacto de morte, com um pacto de condenação, com um pacto em que a sua glória já desvaneceu, já acabou, com um pacto que terminou, que apagou, que não tem mais nada, que caducou, que prescreveu, que está anulado. Você vai ficar com a lei ou com a graça? Não é questão nem de escolha, amados. Você está na graça. Esta dispensação é melhor, ela é superior, ela é gigante, ela é eterna. Vamos resumir o que nós lemos até agora. Vamos colocar lá no nosso telão. Olha só. A lei é escravidão. A graça é liberdade. Próximo. A lei mata. A graça dá vida. A lei é um pacto de condenação e morte. A graça é um pacto de justificação e vida eterna. A lei é um ministério de morte. A graça é um ministério de vida. A lei desvanecia e acabou. A graça é permanente. A lei teve lá a sua glória. A graça tem sobreexcelente glória. A lei era por obras. A graça é por fé. Você está compreendendo? Diga glória a Deus. Romanos 8:2 diz assim: porque a lei do Espírito da vida. Que lei é essa? Que é a lei que comanda a nossa vida hoje. A lei do Espírito, com letra maiúscula, da vida abundante, da vida eterna. A graça. Em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, que era a lei mosaica. Então, a graça te livrou da lei. Diga glória a Deus. O sobreexcelente pacto te livrou de um pacto que já acabou e desvanecia. A lei já era. Amém? E quem foi que te livrou da lei? A graça de Deus. Diga, a graça me livrou da lei. Romanos 8:2, já falamos. Romanos 8:2. Então, em outras palavras, a graça, ela veio o quê, amados? Ela veio se sobrepor a um pacto antigo que terminou, que se encerrou, que tinha defeitos, porque dependia do homem cumpri-lo, e o homem não conseguia cumpri-lo. E a palavra de Deus diz: ele já te livrou da lei. Já te livrou ou não livrou? Livrou ou não livrou? Diga, estou livre da lei. Muito bem. Então, uma vez entendido tudo isto aqui, é preciso rompermos definitivamente com a lei. Nós não podemos continuar seduzidos pela escravidão da lei. A lei gera escravos. Os nossos irmãos legalistas vão morar no céu conosco, porém nesta terra são escravos. São pessoas que carregam fardos pesados, são pessoas que se arrastam nesta terra, são pessoas que pagam preço alto para agradarem a Deus, porque não conhecem a sobreexcelente glória que tem a graça do Senhor. Então, eu quero lhe mostrar, eu disse aqui que a lei gera escravos, eu quero que você, por favor, entenda, antes de eu prosseguir, se alguém viver debaixo da lei, o que acontece com esta pessoa? Que existem milhares de pessoas no Brasil, convertidas, porém vivendo debaixo da lei. E o que acontece? A Bíblia diz em Gálatas 3:10, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de... Quem estava na lei e veio para a graça? Agora você enxerga um pouquinho do que era a sua vida. Todos nós estávamos debaixo das obras da lei. Consequentemente, estávamos debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. 613 mandamentos. Se você falhar num,
maldição de todos os 613 mandamentos. Então nunca ninguém conseguiu cumprir os 613 mandamentos. Nunca alguém se livrou da maldição da lei tentando viver pela lei. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E por que eu não posso viver mais debaixo de maldição? Porque em Gálatas 3:13 e 14 o Senhor diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Amados, Cristo resgatou. O que é um resgate? Ele pagou com o seu sangue e tirou você da lei, da maldição da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como ele fez isso? Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. A morte mais maldita era a morte de cruz. A lei inteirinha, com todos os seus 613 mandamentos, um ministério de condenação e morte. Ele levava a cruz, a morte maldita da cruz. Jesus foi para a cruz para se fazer maldição e tirar a maldição de sobre você e de sobre mim, nos tirando debaixo da lei e nos colocando na graça de Deus. E para que Jesus se fez maldição no nosso lugar? 14. Para que a bênção de Abraão, a herança que estava prometida, o evangelho da graça que foi pré-anunciado a Abraão, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Como ela chegaria? Em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Diga glória a Deus. Então, estamos dando passos hoje bastante profundos, bastante grandes, em direção à profundidade desta revelação. E já que entendemos isto aqui, volto a dizer, precisamos romper definitivamente com a lei. Nós não podemos mais continuar seduzidos pela escravidão da lei. A lei gera escravos. Você vai ver isso em Gálatas 4, 21 em diante. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei. Tem gente que quer ficar debaixo da lei. Acaso não ouvis a lei? Então assim, a pessoa que quer seguir a lei, que defende a lei, que defende pontos da lei. Tem gente que bate boca porque quer fazer jejum, porque não, deixa o monte, deixa sangrar o joelho, deixa fazer vigília, deixa passar pelas águas. Está escrito, volta, dizei-me vós os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Você quer pegar um ponto da lei para praticar? Então você tem que ouvir o que é que a lei diz. Tem um monte de legalista fazendo um monte de coisa da lei, mas não sabe o que a lei diz. Precisa saber o que a lei diz. Olha o que a lei diz. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, foi o jeitinho, não foi? Aquele da escrava, Agar. O da livre, o filho que nasceu de Sara, a livre, foi mediante a promessa. Amado, aqui nós temos a tipificação. Uma aliança é a carne, a outra aliança é a promessa. Um filho de Abraão tipifica a carne. O outro filho de Abraão tipifica a promessa, Isaac. Um filho de Abraão tipifica a lei. O filho de Abraão da promessa tipifica a graça de Deus. Versículo 24. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, onde Moisés recebeu a lei, que gera para... Sinai, a lei, Moisés, Agar, escrava, gera para escravidão. Esta é Agar. O que você está entendendo aqui? O que você está vendo aqui? O velho pacto e o novo pacto. Você está vendo aqui a lei e a graça, as 2 alianças, 2 mulheres, não é? 2 filhos. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que é a lei, que gera para a escravidão. Então aqui, amados, não é o nosso ministério que está dizendo que quem está na lei está escravo. É a Bíblia que diz que quem está na lei está em escravidão.
está como estava Agar e o filho dela. Como se chamava o filho de Agar? Ismael. Não era o filho da promessa, era filho de Abraão, mas não da promessa. Versículo 25. Ora, Agar é o Monte Sinai. Você está vendo a alegoria? A escrava, Agar, a do jeitinho, a da carne, é o Monte Sinai. É a lei. Na Arábia. E corresponde a Jerusalém atual. O que é esta Jerusalém aqui atual, amados? Aqui está hoje lá, física, não é? Que está em escravidão com seus filhos. Jerusalém está ou não está em escravidão? Está. Os judeus estão lá, escravos. As suas descendências escravas da lei, dos árabes, escravos, né? Isso é físico. Lá em Jerusalém há uma escravidão total. A lei vigora. Versículo seguinte. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto. Porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os da que tem marido. Tremendo, amado. Abandonada era Agar, que foi abandonada no deserto. Ismael, cresceu a descendência dele. São mais numerosos os filhos da lei, são mais numerosos os da escravidão do que os filhos da promessa em Isaac. Se você comparar hoje, quantos cristãos estão na lei, quantos estão na graça? A maioria está na lei. São mais numerosos os filhos da abandonada, de Agar, do Monte Sinai, do que os descendentes de Isaac, do que os filhos da promessa. Mas, vamos lá para o versículo 26. Não, já passei, né? Muito bem. Vós, porém, irmãos, sois filhos da... Estava escrevendo para os gentios, salvos, predestinados para a salvação. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa. Como Isaac. Diga glória a Deus. A quem o apóstolo Paulo estava escrevendo? A uma igreja gentílica, que havia começado com a graça, e que depois dera ouvidos à lei. Eles decaíram ou descaíram da graça de Deus. Versículo 29. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito. Quem foi dos filhos de Abraão que nasceu segundo a carne? Ismael, o filho da escrava. Ele fazia o quê? Perseguia. Quem que ele perseguia? Ao que nasceu segundo o Espírito, o filho da promessa. Quem era? Isaac. E agora o fim do versículo. Assim também... Quem está entendendo? Você sabe o que a lei faz conosco? Nós que vivemos a graça? Persegue. A gente entra num canal de televisão, pagam para tirar a gente do horário. A gente entra num canal de rádio, pagam mais, às vezes não para colocar uma programação, para tirar a gente daquele canal. Isso aconteceu com o nosso apóstolo inúmeras vezes. Ministérios legalistas pagando 2, 3, 4, 5 vezes mais, não para entrar no horário, para tirar a gente do horário. Hoje, quando você vai pregar e você fala da graça, os legalistas caem pesado em cima da gente. Não pode, heresia, nova era. Não, eu estou aqui para lhe dizer que é perseguição. Isto é uma alegoria, está na Bíblia. O que nasceu segundo a promessa, Isaac era perseguido pelo mais velho, pelo anterior, por aquele que era o filho da carne, da Agar, da escrava. A lei é mais velha, ela persegue a graça. Você está entendendo? Uau, pastora, mas que revelação é essa? Vamos ver o seguinte. Contudo, que diz a Escritura? Agora sim, hein? Segura aí no lugar, aperta o cinto e não fica. Não pode. Pode. Se está na Bíblia, Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho. Lança fora a escrava. Quem é a escrava? A lei, Agar.
com o filho dela, com os descendentes de Ismael. Lança fora a escrava e seu filho. Por quê? Presta atenção, igreja, você vai entender por que você está aqui, qual é o plano maravilhoso de Deus para a sua vida. Porque de modo algum, o filho da escrava, o filho da lei, o filho de Agar, será herdeiro com o filho da livre, com Isaac. Jamais Ismael seria herdeiro com Isaac. Jamais Agar tomaria a bênção que era de Sara. Jamais a lei poderia usufruir daquilo que Deus preparou para a graça. Jamais os filhos da lei podem viver o que só os filhos da graça podem viver. Porque Deus determinou, é sobre excelente glória. Quem está crendo? Quem está recebendo esta revelação? Você vai ler comigo o versículo 31. Todos nós. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da... De novo. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da... Glória a Deus, somos filhos da livre, somos filhos da graça de Deus, somos descendentes da promessa em Isaac. Então, meu irmão, minha irmã, tenha você a ousadia e a coragem de seguir o pacto da graça de Deus. Ele é superior, ele é novo, ele é melhor, ele é mais, ele é real, ele é eterno, ele é sobreexcelente. Lança fora a escrava e o filho da escrava. Você viu aqui, Ismael sentia ciúme de Isaac e ele o perseguia. E Sara pediu a Abraão que o mandasse embora. E assim foi. A igreja de Jesus nesses últimos tempos tem que ter a coragem de pegar a lei e dizer fora. Nós já fizemos isto, graças a Deus. Tudo que gera escravidão, fora. Pegue Agar com seus 613 mandamentos e diga hoje, fora. Os pastores têm que dizer isso. Irmãos, nós somos filhos da livre. Diga, eu sou filho da livre. Então, quem verdadeiramente é convertido, tem que se livrar, tem que se libertar da lei, do pecado da escravidão. Porque ser escravo, tendo um pacto de liberdade, é um pecado. Irmão, torne-se um crente ativo. Torne-se uma testemunha de Jesus. Haja sempre direito, tenha autoestima. Viva a vida abundante que Jesus trouxe. Isso só é possível se você viver o pacto da graça de Deus. Viva a graça. Tenha graça no seu dia a dia. Você é nascido de Deus. Você é um abençoado. Você já aprendeu o que a Bíblia diz a respeito da sua posição em relação à lei. Amém? Então se livre dela para viver a graça. Não dá para viver um pouco lei e um pouco graça. Amém até aqui? Amém. Segundo lugar, agora nós vamos ver o segundo ponto, que é assumir a sua posição espiritual neste novo pacto, de acordo com aquilo que Deus diz. Então, neste pacto, nós temos que nos equipar com a palavra de Deus. Nós temos que equipar com a fé a nossa vida, para a gente receber todas aquelas coisas que a Bíblia Sagrada diz. O novo pacto, o pacto da graça de Deus, é um pacto de fé, é um pacto de fatos já consumados, tudo está feito, você tem uma herança, são mais de 7.000 promessas, Deus quer que você reine em vida. Para isso ser realidade, você já sabe. Primeiro, manda embora Agar, a escrava e o seu filho. Segundo lugar, você tem que se equipar com a fé, conhecer as promessas, conhecer a verdade e assumir a sua posição espiritual em Cristo Jesus. Porque diz 2 de Pedro 1, 3 e 4. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, nos têm sido doadas pelo seu divino poder, pelo poder de Deus, já tudo foi dado. Todas as promessas, todas as coisas
que conduzem à vida e à piedade, a graça, já nos foram dadas. Como é que você assume isso na sua vida? Pelo conhecimento razoável. Pelo conhecimento dos preceitos da lei. Pelo conhecimento da genealogia de Jesus. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Pelas quais, pelas preciosas promessas, nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Pela graça de Deus, pelo poder de Deus. Para que por elas, pelas muito grandes promessas, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos então, só a graça faz isso, da corrupção das paixões que há no mundo. Então diga com fé, diga: eu sou coparticipante da natureza divina. Diga: por isso, eu não posso viver pecando. Eu sou filho da graça. Então o que nós temos que aprender? Nós temos que aprender ativar tudo aquilo que já é nosso. Porque se todas as suas muito preciosas promessas já nos foram doadas, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade já nos foram doadas, então eu preciso o quê? Ativar aquilo que já é meu. Tudo que pertence à vida já é meu. Tudo que pertence à graça, à piedade, já é meu. Já me foi dado pelo divino poder de Deus. Poder que eu exercito através do conhecimento. Amém? Colocando fé naquilo que Deus vai me revelando. Então, se você não tiver um conhecimento completo daquilo que é a sua herança, daquilo que lhe pertence, daquilo que é seu direito, daquilo que Deus já lhe deu, você estará sempre aquém, sempre atrás, sempre longe daquelas bênçãos todas que você vai dispensar, porque você não vai conhecer. E nesta dispensação, este pacto é um pacto de conhecimento. Quanto mais eu conhecimento, quanto mais eu cresço no conhecimento e misturo fé a Ele, mais eu reino em vida, mais eu usufruo daquilo que já me foi dado. Amém? Se você não mistura fé, se você não tem o conhecimento, você vai viver sempre como um crente divagando num grande deserto. Então, vamos lá. Como é que eu ativo este pacto? Como é que eu ativo? Como é que eu faço ficar vivo? Como é que eu vivencio este pacto da graça de Deus? Este pacto da graça de Deus é ativado pela boca. Diga boca. Mas eu só posso falar se eu crer. Se não, só falar não adianta nada. Eu só posso falar se eu crer. E eu só posso crer se eu conhecer. E eu só posso conhecer se Deus me revelar. Então louve a Deus porque você está tendo revelação de Deus. Esta revelação está lhe trazendo conhecimento. Você pode crer porque recebeu o dom da fé. Pode falar e pode receber a vitória. Graças a Deus que esta igreja conhece. Porque Deus nos revelou. Graças a Deus porque nós podemos crer e podemos falar daquilo que nós cremos. Há certos cristãos que estão há 20, 30, 40 anos numa igreja e por falta de conhecimento dos seus direitos, eles não desfrutam das preciosas promessas de Deus. São pessoas que têm sede da verdade, desejam o conhecimento, mas não encontram quem lhes encha o coração com a verdade. Porque o sistema evangélico está doente. O sistema evangélico está enfermo pela lei. As promessas de Deus são preciosas. E o que Ele prometeu, Ele já cumpriu na cruz do Calvário. Já consumou na cruz. A primeira promessa é a salvação. Você sabe, a salvação não depende de nós. Ela é gratuita. É por graça. A chamada de Deus é gratuita. Ele deu eterna redenção por sua graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então já começa a primeira promessa se manifestando por graça, através da fé.
Uma segunda promessa que eu posso lembrar hoje é prosperidade. Já foi consumada na cruz do Calvário. Jesus, sendo rico, se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Ele diz que o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Amém? Isto já foi consumado na cruz. Podemos lembrar de uma promessa de cura, que já foi consumada na cruz do Calvário. Certamente Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele carregou com as nossas doenças, as nossas enfermidades. E pelas suas chagas fomos sarados. Ele já consumou isto no Calvário. Portanto, todas as preciosas promessas, são mais de 7.000, já nos foram doadas. O modo de nós usufruirmos dessas promessas é pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou. Você tem que conhecer plenamente Jesus Cristo. Nós não precisamos, igreja, buscar mais nada, porque Cristo agora vive em nós. E por isso nós estamos completos nele. Todos nós, diz a Bíblia, recebemos a mesma medida de fé. Ninguém tem mais fé ou menos fé do que o outro. Diz que Deus repartiu a cada um a mesma medida de fé. A verdade é que uns são mais confiantes do que os outros, mas a medida da fé é a mesma. Então comece hoje a confessar, a falar pela fé, que a bênção de Deus já lhe pertence. É pela fé que você aciona o que já foi consumado e está no mundo espiritual. É pela fé que você traz à existência as coisas que não existem ainda aos seus olhos. É pela fé que você trata coisas que ainda não são como se elas já fossem. A graça de Deus está lhe mostrando que isto é seu direito, é sua herança, está disponível para você. Deus quer que você reine em vida. Deus quer que você ative a fé que vence o mundo. Diante de Deus, diante dos homens, diante de todos os mistérios dos seres espirituais, você tem um direito forense na sua vida. Você tem um direito legal sobre todas as coisas que contribuem para a vida e para a piedade. Tudo isso já nos foi dado. Por isso, amados, nós temos o direito de sermos felizes. Você tem direito de ser feliz. Diga isso com fé. Eu tenho o direito de ser feliz. Você tem direito de ter a sua casa própria. Diga, eu tenho direito de ter a minha casa própria. Eu vou aqui falar do que você tem direito e você vai dizer, confessando, com fé no seu coração, hein? Você tem direito a ter saúde, diga. Você tem direito a ter um bom salário. Você tem direito a ter um bom carro. Você tem direito de ser uma pessoa de posses. Você tem direito de ser uma pessoa bem casada. Você tem direito de ter uma família feliz. Porque a Bíblia diz. E se a Bíblia diz, nós cremos. Glória a Deus. Aleluia, é seu direito. Bispa, então peraí, eu já herdei as promessas todas, verdade. Como é que eu uso isso? Como é que eu pego elas para mim, bispa? Porque eu quero, eu preciso. É meu direito, agora eu não vou abrir mão. Então como é que eu tomo posse? Porque as igrejas estão usando esta expressão, toma posse, toma posse. E a pessoa diz, como tomo posse? Algumas igrejas dão uma vareta de churrasco.
e diz, olha, passa aí na mansão e diz, é minha, é minha. Não faça isso, amado. Vão pôr um cachorrão para te pegar. Vai dizer, sua nada, eu que trabalhei para comprar, a casa é minha. Não é isso que é tomar posse. Ah, tem um terreno lá, não tem ninguém, eu vou lá construir a minha casa, tomei posse. Você vai preso. Então, como é que eu tomo posse das mais de 7.000 promessas? Como é que eu pego isso? Bispo, fala logo que o culto está acabando, eu preciso. São 4 passos, praticamente instantâneos. Primeiro, conhecer. O que disse? Não precisam abrir. 2 de Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e no conhecimento. A nossa igreja é uma igreja de conhecimento. Se você não tiver conhecimento, você não vai poder orar em linha com a palavra. Se você não tiver conhecimento, você não vai poder confessar os seus direitos em linha com a palavra. Se você não tiver conhecimento, você será um crente frustrado. Você vai pagar um preço alto. Você vai sacrificar, você vai seguir a lei, você vai ser destruído, porque sem conhecimento, o povo de Deus é destruído. Então tem que conhecer. Glória a Deus pela igreja Cristo vive, que lhe dá conhecimento pleno, verdades absolutas, não permitirá que você seja jamais destruído. Segundo passo, crer, diga crer. Amado, acredite, a Bíblia é a palavra de Deus, e Deus tem o sim e o amém para todas as suas promessas. Quando você acredita numa promessa e diz, está escrito, Deus diz, sim meu filho, amém meu filho, é Ele do trono que respalda a promessa que Ele consumou na cruz do Calvário, quando você está crendo. Então tenha a ousadia de crer e de chamar à existência coisas que ainda não existem na sua vida. Você verá o resultado. Por quê? Porque Deus respalda quem põe nas suas mãos a sua causa e mistura a fé ao conhecimento. Amém? Conhecer, crer. Conhecer, crer. Aqui você conhece e aprende a usar a fé. Aqui você não vai receber vidrinho de óleo. Você não vai receber lencinho. Você não vai receber a sainha da baiana. Você não vai receber suor da bispa. Aqui você vai aprender a viver por fé. Se está escrito, eu creio. Vamos, igreja! Aí, é por fé! Conhecer, crer. Número 3, confessar. A nossa boca deve ser uma trombeta, com som claro. Sim, sim, não, não. A nossa boca, quando se abre, tem que confessar com um som claro, definido, seguro, um som certo para cada situação, uma promessa de Deus para cada hora, cada circunstância, cada área. Estou doente, o som certo que vai sair da minha boca. Deus já me curou pelas suas chagas naquela cruz do Calvário, e pela fé eu tomo posse, eu chamo a existência a cura manifestada no meu corpo. Eu sou o templo do Espírito Santo, eu creio na obra da cruz. Amém. Já confessei. Amados, é o som certo para as doenças, para as enfermidades. Paulo disse assim, o apóstolo da graça, eu criei, por isso falei. Nós também cremos, por isso também. Então vamos lá, conhecer, crer, confessar. Bispo, aqui não vai ter fila de unção, amado. Não vai ter fila do eis que vejo. Não vai ter na porta a distribuição da rosa ungida.
Não vai ter a chave. Não vai ter a meia. Bispo, aqui não tem nada. Mas nós falamos a beça, porque nós falamos daquilo que nós cremos. Nós dizemos, se está na Bíblia, eu creio. É para mim, eu tomo posse. Amado, você tem que durante os cultos começar. É comigo. Tem irmã que diz assim, bispo, às vezes é tão comigo, eu tenho vontade de gritar. E eu digo, por que não o faz? É um pacto de boca, é confissão. É com você, você diga, eu recebo esta palavra. Deus é para mim, eu tomo posse para esta semana. Será vitoriosa. Tudo que eu puser a mão vai ser bem sucedido. Onde eu pisar a planta do meu pé é meu, Senhor. Fale, confesse. Confesse. Glória a Deus. Quarto e terminamos. Vamos para conhecer. 2, crer. 3, confessar, falar. 4, confiar. Aleluia. Você pode ter certeza que Jesus não falha. Quem confia em Jesus terá sempre resultados oriundos da sua confiança. A confiança tem grande galardão, a confiança tem prêmio, a confiança tem a honra de Deus, a confiança tem recompensa. Você não pode deixar a sua lógica interferir. Toda vez que a lógica entra, a fé sai. A fé é a certeza de coisas que eu não vejo. A fé é convicção de fatos que não se veem. A fé é a certeza de coisas que eu espero. Elas não existem, eu espero. E quando eu confio em Deus, eu espero até que este Deus confiável manifeste aquilo que Ele prometeu. Eu não deixo a minha lógica entrar nesse processo. Deus não falha. Todo perseverante alcança a promessa. A pessoa convicta, ela não abre mão daquilo que ela crê, nem daquilo que ela diz e confessa. Amado, não deixa alguém olhar para você, ouvir o que você está confessando e dizer, o quê? O que você está falando? Repete mais alto, para você ouvir, para ela ouvir, para o mundo espiritual ouvir, para os demônios do inferno ouvir e diga, eu creio, Deus prometeu, é meu direito, eu não vou mudar a minha confissão. Será assim. Você não pode mover nada daquilo que você crê e daquilo que você confessa. Amém? Levante uma das suas mãos aí e diga assim, eu sou uma pessoa convicta das verdades de Deus. Diga, eu não abro mão do que eu creio. Diga, eu não abro mão daquilo que eu digo. Eu não abro mão da minha confiança em Deus. Aleluia. Não abra mão. Deus vai honrar a sua vida. Amados, Deus tem decretos. E a Bíblia diz que está decretado por Deus que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Este é o novo pacto, a nova aliança, a graça de Deus. Tudo o que pertence à vida e à piedade já nos foi outorgado pelo divino poder de Jesus Cristo. Este é o melhor tratamento terápico que você pode ter na sua vida. Se ver como Deus lhe vê. Confessar. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E a Bíblia diz
que eu sou um predestinado, eu sou poderoso, eu sou abençoado, eu sou boa semente nesta terra, eu sou próspero, eu sou curado, eu sou uma pedra viva, eu sou propriedade exclusiva de Deus, eu sou parte de uma nação santa, eu sou raça eleita, sacerdócio real, eu sou carta escrita pelo Deus vivente, eu sou o bom perfume de Cristo, eu sou curado pelas chagas de Jesus. E faça uma confissão desta: não há mal que resista à sua vida. Diga o que você é, amado. Diga: eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou rico, eu sou sarado, eu sou cabeça nesta terra, eu estou por cima e não por baixo. Tudo já nos foi dado gratuitamente. Então, vamos entrar no descanso de Deus, para que Deus faça o querer dele na nossa vida. Amém? Assim seja, assim disse o Senhor. Aleluia! Glória a Deus, igreja! É seu direito reinar em vida! Você é cabeça e não cauda, você está por cima e não por baixo. Você tem que ter para emprestar e não tomar emprestado. Você tem que ter saúde, família abençoada, filhos prósperos. Aleluia! E a Deus toda a glória. A Deus. Vamos louvá-lo. Fique de pé no seu lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Levante suas mãos aos céus. Naquela cruz, o novo pacto estava sendo estabelecido pensando em você. Para que agora você falasse: tchau mesmo, Agar. Dá o fora da minha vida, Ismael. Eu sou o herdeiro da promessa em Isaac. Eu sou filho da promessa, eu sou da fé. O filho da escrava jamais herdará aquilo que é o da livre. Aleluia. Nós somos filhos da livre. Aleluia. Nós não somos filhos da Jerusalém aqui de baixo, nós somos filhos da Jerusalém celestial. Cidadãos dos céus. Aleluia, Jesus. Se você está com as tuas mãos levantadas aos céus, levanta também agora a tua voz e confessa que o Senhor é o teu Deus e que nele você pode tudo, porque Ele te fortalece. Diga: Senhor meu Deus, eu creio no teu poder, eu creio na tua graça, eu reconheço que és o Deus dos impossíveis. Eu confio em ti, Senhor. Eu te louvo, eu te adoro como soberano da minha vida. Por isso agora eu lanço fora a escravidão, a lei, a condenação, a morte, a maldição, para viver a graça e a verdade trazidas por Jesus Cristo. Eu assumo hoje a minha posição espiritual neste novo pacto, nesta nova aliança. Eu estou livre. Eu sou livre. Eu sou abençoado. Eu sou herdeiro de Deus. Eu participo da natureza divina. E eu sou mais que vencedor. Mais que vencedor, mais que vencedor, em todas as coisas, mais que vencedor. Eu tenho conhecimento, eu tenho a fé para crer, eu tenho a confissão, a minha boca não mudará a confissão, e eu tenho a confiança no meu Deus, que já fez com que todas as coisas me fossem doadas. Eu tomo posse hoje de tudo que é meu direito, tudo que é minha herança, porque eu vou desfrutar da plenitude da graça sobre graça, graça sobre graça, graça sobre graça, em nome de Jesus.
Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Ti, Senhor! Glória a Ti, Jesus! Aleluia! Olha o irmão que está ao seu lado e diga: só nos resta adorar, louvar, bendizer aquele que vive e reina em nós, neste lugar. Aleluia! Aleluia! Graças a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Amém! Graças a Deus! Você está feliz? Amém! Então estamos, graças a Deus, por esse banquete espiritual, por essa verdadeira revelação, por esse verdadeiro conhecimento que o Senhor tem feito chegar às nossas vidas. Graças a Deus por estarmos nesse ministério que é comprometido com a verdade que liberta. Graças a Deus pelos nossos líderes, graças a Deus pela missão apostólica da graça de Deus, pela vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo, pela vida de toda a sua família, pela vida da nossa bispa Solange Brant, nossa mestra, pessoa que o Senhor tem levantado para ser canal do fluir da sua graça para as nossas vidas, e todos nós temos sido abençoados, galardoados em vida com essa palavra maravilhosa, a bendita graça de Deus, que um dia fez morada em todos os nossos corações. Que o nosso Deus seja louvado sempre e eternamente, porque Ele é Deus acima de tudo, acima de todos. Glória a Deus, aleluia. Antes de nós encerrarmos o nosso culto, nós queremos orar a Deus pela vida de um dos fundadores dessa igreja, o nosso amado pastor Maurício Alves, pastor Deca. Quero que ele venha aqui. Pastor Deca está hoje participando do nosso backing vocal. Eu louvo a Deus pela vida do nosso abençoado pastor Maurício, pela vida da pastora Vera, pela vida do ministro Rodrigo, pela vida do Vitor. Família bendita que o Senhor nos juntou, nos colocou juntos para expressarmos a grandeza da sua graça. E hoje o nosso pastor Maurício está completando mais um ano de existência. Amém? Irmãos, somos da década de 50, né? Não parecemos. Amém, graças a Deus. Então, o melhor presente que nós podemos dar ao pastor Maurício é orarmos a Deus pela sua vida, para que o Senhor manifeste, né, tudo aquilo que Ele tem direito, tudo aquilo que Ele tem preparado pela vida do nosso pastor Maurício. Então, estenda a sua mão na direção do altar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te damos graças, te damos glórias pela vida do pastor Maurício, que hoje completa mais um ano de existência, ó Pai. E nós queremos, ó Pai, nos juntar como um corpo bem ajustado, do qual Tu és o cabeça, para declarar sobre a vida do pastor Maurício as mais ricas bênçãos. Ó Deus, que tudo aquilo que ele tem direito, ó Pai, que se manifeste em todas as áreas da sua vida. Que esse próximo ano da sua existência seja o melhor. Que os sinais, que os prodígios, que as maravilhas se manifestem na vida do pastor Maurício, que ele receba de Ti, ó Deus, aquilo que Tu tens de melhor, que venha sobre a vida dele, ó Pai, a graça sobre graça. Nós declaramos as portas abertas, Jesus, da sua vida profissional, ó Deus, que o Seu bom perfume se manifeste na vida do pastor Maurício, e que ele seja um testemunho vivo, ó Pai, da Tua graça sobre graça. Nós oramos em nome de Jesus, para a glória de Deus, e os amados do Senhor digam aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus, amém, aleluia.
E agora vamos louvar ao Senhor, não é verdade? Onde estão os libertos? Onde estão os livres de toda maldição, de toda lei, livres do inferno, livres do diabo? Aqui estamos nós, um povo que sabe, que tem conhecimento. Aleluia! Cheio de graça e verdade, o Verbo habitou entre nós, com toda a autoridade. Hoje Cristo vive em nós, para sempre é o seu favor. Diga imutável. Imutável é. Então levante suas mãos e declare. Aleluia. Eu sou livre. 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 Nós somos livres. Onde estão os livres? Tem um brado de vitória, de alegria, de gratidão. Aleluia. Aleluia. Cheio de graça. Cheio de graça e verdade, o Verbo habitou entre nós, com toda a autoridade. Hoje Cristo vive na sua vida, na minha vida. Para sempre é o seu favor. O amor dele jamais mudará. Imutável é o seu amor. Eu sou livre. 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 Diga, Livre. de tudo. Livre. 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 Onde estão os livres? Você pode levantar sua mão o mais alto que você puder e declarar que você já foi liberto de toda maldição, que Jesus Cristo deu o seu sangue em seu favor, que Ele te livrou do inferno, das mãos do diabo, que Ele te livrou da lei, que você não segue mais a Moisés, mas que você segue a promessa. Você está debaixo da graça de Deus. Se você crê nisso, receba essa palavra, receba na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, as mais de 7.000 promessas, que é seu direito. Você é livre. Onde estão os livres? Onde estão os livres? Aleluia! Aleluia! Nós já somos livres. Estenda a sua mão na direção do altar. A graça seja com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, digam amém. Glória a Deus. Boa noite a todos, boa semana. Amanhã, oração e Glória a confissão. Deus. Confissão amanhã. Aleluia. Confissão amanhã. Tchau. Vai em paz, vai feliz. Tchau, internauta. Tchau, até amanhã. Jesus é uma fonte de abundância, nos deu toda a autoridade e poder pra em